Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso exemplo do Olá Mundo para entendermos os conceitos de escopo. Escopo de requisição, escopo de sessão e escopo de aplicação. Vamos aqui ao nosso código. Houve uma pequena modificação em termos de classes. Eu incluí uma nova classe chamada Date Calculator Controller, que é mais um servlet, logicamente. Este servlet ele foi incluído para nós simularmos uma situação em que uma lógica é quebrada em diferentes controladores. Então, nesse caso aqui, o primeiro servlet vai ficar responsável pelo cálculo da idade somente, né? E o segundo servlet vai ficar responsável pela formatação da data e também persistência de alguns dados no escopo de sessão, escopo de aplicação, como a gente vai ver mais adiante. Então, essa é a ideia. Um servlet recebe a requisição do cliente, que é o Age Calculator Controller, faz o processamento aqui, um pré-processamento, calcula a idade, que ele inclui essa idade no escopo de requisição. Então, o escopo de requisição tem uma vida bem curta. O tempo de vida desse escopo de requisição, que é um espaço para armazenamento de variáveis, aqui de string, né? O tempo de vida dele é desde o recebimento de uma requisição pelo servidor até o momento em que o servidor retorna uma resposta ao navegador. O que a gente está fazendo aqui? A gente está prolongando a vida desse escopo de requisição, porque nesse momento a gente guarda a informação aqui no escopo de requisição. Quando ele usa esse prefixo flash, ele desperta, né? Lógico, esse dado ele é recuperado pelo filtro que a gente viu no vídeo passado, o filtro chamado de Flash Scope Filter, né? Que ele verifica se há esse prefixo. Então, quando a resposta vai ser enviada ao navegador, aquele filtro intercepta aquela resposta, verifica se tem alguma coisa no escopo de requisição que começa com prefixo flash, ponto, extrai esses dados, guarda na sessão. Quando esta mesma aplicação recebe a nova requisição, porque é redirect after post, redirecionamento depois de um post, e o redirecionamento acontece com um get. Então, quando essa aplicação do lado do servidor recebe o get, ele pega os dados que estão guardados na sessão e coloca novamente na nova requisição, né? Então, por isso lá que o JCP, via Expression Language, consegue ter acesso a esses atributos, né, por causa desta persistência temporária na sessão. Então, o Flash Scope, ou o escopo de Flash, guarda dados entre duas requisições. No nosso exemplo, guarda os dados entre uma requisição POST e a próxima, que é um GET. Tá? Então, esta modificação aqui, então, ele permite guardar no escopo de requisição, que na verdade não é escopo de requisição, é um escopo flash, e depois aqui foi alterado para fazer um encaminhamento para o segundo servlet, que vai fazer a outra etapa do cálculo, que tem a ver com a formatação da data, né? Então, se for um encaminhamento via do GET ou do POST, não importa, né? Porque eu posso passar o nome e o ano via parâmetro, lá via GET, ou posso fazer uso do formulário, onde do POST do Age Calculator Controller será invocado. Então, não importando a forma em que o usuário deseja fazer o cálculo da idade, tanto faz, né, tanto do GET quanto do POST, o método process será invocado, e aqui então a data será formatada, e essa data também será guardada no escopo de flash, porque ainda nós estamos calculando, né, calculando esta idade, formatando a data, logo será feita um redirecionamento, né, um redirecionamento para o cliente vai fazer uma requisição GET, e por isso que nós precisamos ter esses dados aí
persistidos na sessão de forma temporária, né? Então, aqui o send redirect para resultado idade. Tá? Além disso, nesta classe foi usado também um escopo de aplicação para guardar a quantidade de vezes em que essa calculadora foi utilizada por todos os usuários, todas as máquinas. Vamos supor que nossa aplicação não esteja localhost, mas esteja pública, né, implantada no servidor remoto, e que várias pessoas de diversas cidades, com diversos computadores celulares, pudessem acessar. Tá? Então, esse escopo de aplicação é um espaço global. O tempo de vida dele é o tempo de vida da aplicação. Né? Então, ele vai guardar na memória do servidor até que o servidor seja reinicializado, ou a aplicação, né, seja reinicializada. Daí, logicamente, esses dados do escopo de aplicação serão apagados. São úteis, né, para guardar também informações aí de endereços de arquivos, algo global, né? Algo global está no escopo de aplicação. Então aqui a gente vai ver depois lá no Age Result, né, quando vai ser impresso, que esse contador global vai imprimir quantidade de vezes em que a calculadora foi utilizada, independente da sessão, né? Porque sessão já tem a ver com o usuário. Então, se eu estou usando um browser lá, o Opera, sei lá, né, eu abri uma sessão com esta aplicação. Né? Então, é uma forma da aplicação lembrar, né, entre tantas requisições, quem é o usuário que está acessando. No nosso exemplo, a gente vai abrir uma sessão, acessando via o navegador do Google e depois via Firefox, né, para vermos que a sessão será zerada, né, nessa troca de navegadores. Né? Então, vai demonstrar bem isso. E por último, aqui tem um exemplo de um cookie. O cookie ele é persistido no navegador, sendo que sessão e aplicação nesses escopos são guardados no lado do servidor, mas o cookie são armazenados no lado do cliente, né, que eu dei um nome para um cookie, também o valor é uma string, e aqui um tempo de vida, ele é dado em segundos, então 60 segundos é 1 minuto, vezes 60 dá 1 hora, vezes 24, 1 dia. Então esse cookie será armazenado no navegador do cliente por 1 dia. Tá? Então aqui na resposta será adicionado o cookie que será enviado para armazenamento no navegador. Então vamos ver esse site aqui, esse exemplo funcionando para o nosso melhor entendimento. Então, reexecutar aqui. Eu vou aqui em calculadora idade, colocar um nome, colocar um ano de nascimento qualquer e vejamos o que aconteceu. Idade 31, está aqui a data. Ele está usando o escopo de flash, então ele guarda até a próxima requisição, então foi feito um post, ele guarda até a próxima requisição get, mas mais do que isso, tem que fazer algum ajuste lá no filtro para ele guardar essas informações, por isso que a idade que não foi apresentada, tá? Ele guardou até o próximo get, agora já deu um outro get, ele já esqueceu porque já não está mais guardado na sessão, né? Então aí já não funciona além de uma requisição. Mas os contadores aqui globais, que é o escopo de aplicação e contador de sessão, aparentemente estão funcionando. Então, deixa eu voltar aqui para o formulário e vou submeter novamente o cálculo da idade e veja que a sessão passou para 2 e o global passou para 2 também. Mudando de navegador, vou lá para o Firefox, vou fazer a mesma coisa. Vamos ver aqui, não tem cookies, não tem nada. Vamos colocar um nome qualquer, um ano qualquer, tá? Vou enviar, contador global 3, porque já foi calculado 2 no outro navegador, mais uma vez foi calculado aqui, e o contador de sessão 1. Tá? Aqui no Firefox, né, no Chrome também, ele aparece aqui o JCSUID,
né, que é o ID da sessão, é como o servidor identifica esse usuário que está acessando aquela aplicação naquele momento. Então, um ID único aqui que serve para identificar o usuário, né? Por isso, esse número aqui é diferente do acessado anteriormente, tá? Eu posso, inclusive, apagar esse JCSUID aqui e vocês vão ver que o contador da sessão vai para 1, né? O contador 1 porque o servidor perdeu a referência do usuário e o contador global foi para 4. Tá, pessoal? Então é mais isso, né? Essa ideia aí de sessão, de aplicação, de escopo de requisição e escopo também de flash. Então esse filtro aqui é bastante importante, precisa ser aprimorado, né? Para melhores resultados. Mas basicamente, né? O Flash Scope Filter, ele nesse exemplo aqui do cálculo da idade, no momento em que a resposta será enviada ao navegador, né? Antes de ser enviada ao navegador, aquela resposta, o response, né? Aquela mensagem, será passada por esse filtro, tá? E daí o que ele faz? Ele pega os dados que estão na requisição, com esse prefixo flash ponto, e guarda na seção, que tem um substring que ele exclui esse flash ponto, guarda na seção. Quando vir a requisição get, ele vai pegar os dados da seção e vai guardar no escopo de requisição e com isso aqui o JCP, né, que é um get feito para acho que é esse aqui, é feito um get para esse endereço aqui, age result JCP, ele vai fazer a busca no escopo de requisição e vai encontrar esses atributos. Notem que está sem o flash ponto, tá? Então, basicamente é assim que funciona. Então, esse chain do filtro aqui é muito importante, né? É muito importante que ele diferencia o momento em que esse filtro é passado pela requisição ou resposta. Então, antes dele é na requisição, depois o chain do filter é no envio da resposta. Então, beleza. Na próxima aula, a gente continua com esse exemplo aí do Alô Mundo.